Irmãs e irmãos, uma boa noite e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês, amém? Acho que você reparou que a toalha da mesa de comunhão é diferente, a cor é vermelha e essa cor ela simboliza o Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia de Pentecostes, um dia que praticamente marcou o nascimento da igreja cristã. Eu gostaria de ler para vocês o que diz o Manual do Culto da IPI do Brasil. Ele explica de uma forma muito didática a respeito da importância do dia de Pentecostes. Ele diz: o dia de Pentecostes celebra a dádiva do Espírito Santo para a igreja. No dia de Páscoa, o Senhor Deus ressuscitou Jesus Cristo da morte. Já em Pentecostes, Ele vivificou o corpo de Cristo, a igreja, por meio do envio do seu Espírito. E eis que pela dádiva do Espírito, que Deus deu à igreja o poder para continuar a missão de Jesus na terra, até o fim dos tempos. O Espírito anima, guia, instrui a igreja, através de sua presença na palavra e nos sacramentos. Ele concede dons, a fim de habilitar a igreja no cumprimento de sua missão, de anunciar o Evangelho a todos os povos. E o dia de Pentecostes coroa e marca o fim do período da Páscoa. Amém. E agora nós vamos fazer a nossa primeira oração da noite, oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Falemos com o nosso Deus Pai. Senhor, nosso querido Deus e nosso Pai Celestial, ó Deus, nós aqui queremos te louvar, engrandecer o seu nome, porque só o Senhor é digno de receber a honra, o louvor e a glória. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o Criador de nossas vidas, e por isso, aqui nesse dia de Pentecostes, nós queremos te louvar e te agradecer. Ó Pai, o Senhor não é um Deus que ficou distante, mas enviou o seu Espírito Santo a fim, não somente de nos salvar, mas a fim, ó Deus, é de nos encher, ó Pai, encher de Ti, encher da Tua presença. Mas nós queremos também te agradecer, ó Deus. Sim, Pai, nós queremos te louvar pelas dádivas de nossa vida, nada daquilo que nós necessitamos tem faltado. Ó Pai, o Senhor nos dá o pão de cada dia, é a casa onde moramos, os nossos familiares, e até mesmo, ó Deus, em um momento de pandemia, Pai, não resta dúvida de que nós temos vários motivos para te louvar, te agradecer. E ó Deus, e o fato de estarmos aqui, ó Pai amado, reunidos, cada um em sua casa, mas ouvindo a sua palavra, é sim, ó Deus, um motivo de muito louvor. Ó Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vem receber esse culto. Ó Deus, um culto imperfeito, é um culto falho, porque nós somos imperfeitos e imperfeitas, falhos e falhas. Mas, ó Deus, mas nós sabemos que esse culto sai lá do fundo de nosso coração. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós já adoramos ao Senhor por meio de uma oração, e agora é o instante que nós vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor Deus. É aquele momento que eu lhe convido para você, aonde quer que você esteja, que confesse a Deus as suas falhas, os seus pecados e as suas mazelas. E agora nós teremos um momento de oração silenciosa e logo depois eu farei oração audível para o perdão de pecados. Oremos a Deus. Senhor, nosso amado Deus e nosso Pai Celestial, Senhor, entramos mais uma vez diante da Tua maravilhosa presença, uma presença que é santa e que não tolera o pecado, que não tolera,
ó Pai, aquilo tudo que te desagrada. Senhor, nós aqui, ó Deus, assumimos que somos pecadores, assumimos que somos falhos, assumimos, ó Deus, que muito daquilo que existe em nós não lhe agrada, ó Pai. Ó Deus, nós falhamos e tropeçamos diariamente, nós não te seguimos, nós não te amamos, ó Deus, nós não amamos o nosso próximo, não estendemos a mão, ó Senhor, em vários instantes nós vivemos somente para nós e ainda escolhemos o errado. Isso, ó Deus amado, é uma decorrência do pecado que existe em nós. Ó Deus, e por isso nós aproveitamos esse momento e diante do Teu altar nós confessamos a nossa culpa e máxima culpa diante de Ti, ó Deus. Ó Deus Altíssimo, ó Espírito Santo, vem nos limpar. Ó Deus, vem trocar, ó Senhor, aquilo que de ruim existe em nosso coração e vem substituí-lo por algo novo, ó Deus, por um novo caminhar. Ó Deus, vem mudar as inclinações que, ó Pai, não são compatíveis com a Tua graça e com a Tua vontade. Ó Senhor, nós assumimos que somos pecadores e que precisamos da Tua graça, mas nós temos a confiança, ó Deus, que se o nosso arrependimento for sincero, ó Pai, o Senhor já está nos perdoando. Ó Pai, o Senhor já joga no mar do esquecimento aquilo tudo que não te agradou. Nós podemos respirar alegremente que fomos perdoados. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Ó Deus, agradecidos por quê? Ó Pai, já sabemos que fomos perdoados e que o Senhor já tem garantido para nós uma nova vida. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Sim, Deus nos perdoou. Agora receba a declaração de perdão. Em nome de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do próprio Jesus na cruz, nós estamos perdoados, nós estamos habilitados para uma nova vida, uma vida de serviço a Deus e uma vida de serviço ao nosso próximo. Amém. E agora, como fruto disso, de que nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Perdão é a voz em
noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos realizar a leitura em Números capítulo 11, do 24 ao 30. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo a palavra do Senhor, e ajuntou 70 homens de anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre ele, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, e se chamavam Eldade, e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior,
Vamos realizar a leitura ainda, irmãos, em João, capítulo 7, nos versículos 37 ao 39. Tem como título Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora o Senhor Deus vai nos falar por meio da leitura da sua palavra. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, lá no livro de Atos, no capítulo 2, e acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 1 ao versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 21. E assim nos diz a palavra de Deus: que a descida do Espírito Santo, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eis que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Nós somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Mas como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vistes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. E o texto que nós acabamos de ler, ele se refere a uma festa, a uma data muito especial para o povo judeu. Só que você me pergunta, mas não eram cristãos que estavam aqui? Sim, mas os primeiros cristãos, eles eram judeus e ainda estavam vinculados à sinagoga. E aqui o texto nos diz, logo de início, no versículo 1, de que aquele grupo de crentes se reuniu no mesmo lugar no dia de Pentecostes. Mas afinal, o que comemorava o dia de Pentecostes dos judeus? E era uma festa de suma importância. E ela comemorava os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, o dia de Pentecostes celebrava a Páscoa. E a Páscoa, veja que ela celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. E passados 50 dias, lá estava de novo o povo judeu rememorando a Páscoa. Veja que essa então era a primeira finalidade de Pentecostes, trazer à memória a Páscoa, realmente avivar na mente daquele povo a grande libertação que Deus deu aos seus ancestrais, a saída do Egito e o caminho rumo à terra de Canaã. Mas a festa de Pentecostes não se limitava a essa lembrança da Páscoa, não se limitava a essa lembrança da libertação, não, mas ela também comemorava a colheita, sim, a colheita, aquilo que nascia da terra. Não se esqueça que o povo de Israel era um povo de cultura agrária, ele dependia da terra para sobreviver, ele dependia da terra para se alimentar. Assim, a colheita era algo muito importante para aquele povo. E no dia de Pentecostes, o povo mais uma vez louvava a Deus e agradecia ao Senhor, porque Ele tinha sido um Deus dadivoso, a colheita do ano tinha sido boa, e o povo reconhecia então que tudo vinha de Deus. Mas no dia de Pentecostes, veja, ele não celebrava somente a Páscoa, nem celebrava somente as colheitas, mas ele celebrava a lei de Deus. Ele celebrava a lei que o próprio Senhor deu para que o povo não andasse à sua vontade, não andasse ao seu bel prazer, não, mas Deus se preocupou com o seu povo, e eis que deu a lei. E no dia de Pentecostes, o povo judeu realmente reconhecia a importância da lei e celebrava e comemorava. Veja então, de que numa festa como essa, não somente um fator era comemorado, mas 3: a Páscoa, as colheitas e a lei. Mas há um ponto que o povo jamais se esqueceu, e nós também não podemos nos esquecer, de que isso tudo que era celebrado não veio por meio da capacidade do povo, não havia nenhuma possibilidade, por exemplo, de um povo escravo, e esse era o povo hebreu, de se libertar do jugo de Faraó. Não havia, mas foi um dom de Deus, foi um presente do Senhor. E aqui o povo celebrava um dom. A mesma coisa com as colheitas, o povo não achava que uma boa colheita era fruto do acaso, nem que tampouco era fruto da sua capacidade, mas o povo reconhecia que o bom solo e a boa estação vinham de Deus, e era também um dom. E a mesma coisa acontecia com a lei. A lei, ela não surgiu na cabeça de um homem, nem tampouco de vários escribas, mas foi Deus que inspirou, foi Deus que deu. A festa de Pentecostes celebrava, sim, os dons, as dádivas de Deus. E agora estava aqui o povo, sim, o mesmo povo judeu, mas que tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, e esse povo estava reunido num local. E eis que o texto diz que o Espírito Santo, ele aparece, e ele desce.
e enche aquelas pessoas. E enche aquelas pessoas. E eis que o Espírito Santo, então, de que ele concede um dom. E esse dom era de falar em outras línguas. E esse dom tinha uma finalidade: de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E esse dom ele marcou, foi o nascimento da igreja. Se não fosse o dom de línguas, não haveria a igreja de Cristo do jeito que nós conhecemos. E é interessante que Deus usou, veja, algo assim básico e coloquial, que era a linguagem. Foi por meio da fala, foi por meio da linguagem que o próprio Deus derramou aquele dom que era fundante e que deu início à igreja. A primeira lição que nós aprendemos aqui é então que o dia de Pentecostes, de que é um dia de celebração, é um dia de comemoração, aonde a igreja louva o Senhor pelos dons que Ele deu. Isso acontece conosco, ou ao menos deveria acontecer. Nós devemos louvar a Deus pelo dom que Ele nos deu. Não há nenhum cristão sem dom, mas note, mas você não vai conseguir louvar a Deus pelos dons se você não usufruir o dom que Deus te deu. E o dom que Deus te deu, de que ele foi concedido já no momento da sua conversão. Não há uma segunda bênção, mas já naquele instante, sim, naquele momento onde você se converteu a Cristo, aí você recebeu um dom. E não há nenhuma diferença para Deus. O dom da pregação é mais importante do que um dom de uma pessoa que voluntariamente limpa uma igreja. Não existe isso. Não existe. Então, em primeiro lugar, ache o seu dom. Não venha forçar um dom que Deus não te deu. E achando o seu dom, louve a Deus e agradeça ao Senhor. E esse louvor a Deus se dá na hora que você realmente vive esse dom e o coloca em prática. Se Deus lhe deu o dom de ensinar, não se acanhe, mas o exerça na igreja. Se Deus lhe deu o dom de orar, não se acanhe, mas ore em casa, mas também ore nas reuniões de oração. Se Deus lhe deu o dom de aconselhar, não fique tímido, mas aconselhe as pessoas. E agora, em momento de pandemia, ligue, mande uma mensagem, escute a pessoa e aconselhe. Se Deus te deu o dom da diaconia, é o dom do serviço, não guarde esse dom para si, mas o pratique. Sempre quando praticamos os dons que Deus nos deu, nós estamos louvando, nós estamos exaltando esse Deus, nós estamos celebrando. E é isso que nós devemos colocar em prática. Mas os dons de Deus não estão reclusos à vida da igreja. E aquilo tudo que você faz na sua vida secular, eu falo secular entre aspas porque não há vida secular para o cristão, aquilo tudo que você faz é um dom. Então, faça bem feito, lá na sua escola, lá na sua empresa, lá na sua casa, faça isso tudo, sempre sabendo que não é uma capacidade normal sua, mas foi Deus que te deu, e assim você vai estar celebrando Pentecostes, não somente na igreja, mas na sua vida cotidiana. Mas o dom de Deus também não é somente a qualidade, mas é aquilo tudo que sobrevém sobre você. Sim, a sua saúde é o dom de Deus, a sua família é o dom de Deus, a sua casa é o dom de Deus. Então, louve a Deus, celebre. Várias pessoas agora estão acamadas, várias pessoas agora estão entubadas em hospitais. E você que me escuta está na sua casa, e você que me vê, sim, está na sua casa. Então, louve a Deus porque você
agora está gozando o dom da saúde. E esta é sim a essência de Pentecostes: louvar a Deus e celebrar o Senhor, sempre, jamais se esquecer dos dons que Ele te deu. Mas agora nós vamos à segunda lição que o dia de Pentecostes nos ensina. E aqui nós aprendemos que o dia de Pentecostes, de que Ele ensina a usar os dons de Deus de forma útil. Não basta somente louvar a Deus pelos dons, não basta somente celebrar a Deus, mas nós devemos usar os dons que o próprio Deus nos deu de maneira útil. E é isso que o texto nos diz. A partir do versículo 5 e até o versículo 10, nós encontramos uma situação de que aqueles homens e mulheres estavam falando em línguas, mas não eram línguas desconexas, não eram línguas estranhas, não eram línguas inteligíveis, não, mas eram línguas do dia a dia, línguas corriqueiras. Aí, veja, de que aqui nós encontramos galileus que, sem passar por nenhuma escola de idioma, gente simples, lá do interior da Galileia, que passou a falar grego, por exemplo, ou alguma língua árabe, ou latim dos romanos. Gente simplória, que recebeu um dom que não era um dom somente para a sua vaidade, não era um dom somente para lhe encher do Espírito, não, mas era um dom que tinha uma utilidade. Qual era a utilidade? De anunciar o Evangelho, não somente para os seus patrícios, não somente para os judeus, não somente para os galileus, mas anunciar o Evangelho até os confins da terra. E aqui nós voltamos para aquilo que falamos domingo passado. Jesus, Ele disse, um pouquinho antes de ascender ao céu: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha, não somente em Jerusalém, não somente na Judéia, mas na Galileia e dos confins da terra. E é por isso então que Deus, Ele marca a sua igreja, de que Ele inicia a sua igreja com dom de línguas. Era essa a finalidade, de que um galileu, por exemplo, de que ele saísse falando latim, não para a sua glória, mas para ir até Roma e evangelizar o império. O outro, de que falava árabe, não para a sua cultura geral, mas para sair lá de Jerusalém e evangelizar libaneses e evangelizar sírios. O dia de Pentecostes, de que Ele não somente celebra, mas Ele nos ensina de que o dom que Deus dá não é algo para a nossa vaidade, não é algo somente para o nosso conforto, nem para o nosso enlevo, mas ele deve ser administrado de forma realmente útil. E essa lição para nós hoje em dia é muito importante, não é verdade? Várias pessoas aí fora dizem que têm dons, e aqui eu não vou contestar, eu não sou ninguém para dizer isso, mas o dom do Espírito Santo, ele não tem como finalidade de forma nenhuma encher alguém de vaidade. Olha, aquele irmão faz isso, aquela irmã faz aquilo, mas que bênção! Não, mas a finalidade principal do dom do Espírito Santo é o serviço, não é ganhar nenhum tipo de projeção, nem fazer a fama de uma igreja X ou de uma igreja Y, não, mas é o serviço, Não se esqueça de louvar a Deus pelo dom que Ele te deu, mas sirva, e sirva de forma útil. Não pense que o dom que Deus te deu, de que Ele vai lhe dar alguma vantagem pessoal, não, mas se você estiver usando o dom dessa forma, infelizmente você está em pecado. Inúmeras pessoas fazem isso, estão pecando contra Deus. Várias pessoas utilizam o dom que Deus deu,
infelizmente, para fins nem um pouquinho nobres, mas serão cobrados pelo Senhor, mas serão cobrados por Deus. Então, não louve somente a Deus pelo seu dom, nem tampouco somente o use, mas faça uso desse dom de uma forma útil, que mude a vida das pessoas, que venha trazer consolo para as pessoas, que venha trazer realmente muita alegria e paz. É assim que você deve usufruir o dom que Deus te deu, de uma forma que seja útil, que mude a vida das pessoas e mude a vida de uma sociedade. Mas agora nós chegamos na última lição. Na última lição, a respeito dos dons que aprendemos no dia de Pentecostes. E ela nos diz de que o dia de Pentecostes nos ensina de que a pessoa que vive de acordo com os dons, de que ela não vai ser compreendida, ela vai chocar o mundo. E é isso que nós encontramos aqui no texto, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Aqui nós encontramos algumas pessoas que estavam lá observando, e algumas pessoas não compreenderam aquilo que acontecia. Não, porque acharam, gente, que loucura! Um grupo de galileus ignorantes agora começou a falar numa língua que eles não conheciam. E a reação foi qual? Veja que alguns perguntaram, mas o que isso quer dizer? Mas outros até ridicularizaram e afirmaram: eles estão bêbados, eles estão embriagados, abusaram do vinho, afinal é dia de Pentecostes, é dia de festa, então eles abusaram muito do fruto da videira, estão alegres. Não compreenderam, não entenderam que era uma vida realmente pautada pelo dom do Espírito Santo. E eis que agora nós vemos Pedro, e ele se levanta, e ele diz: não, esses homens e mulheres não estão bêbados, não estão embriagados, não, mas eles estão cumprindo uma profecia lá de Joel. E aqui nós vemos o versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, vossos jovens terão visões, e eis que sonharão os vossos velhos. Note que foi necessário que Pedro explicasse. Não bastava ver aquela maravilha, mas aquelas pessoas não compreenderam a ação de vidas cheias do Espírito Santo, não compreenderam a ação de homens e mulheres que estavam vivendo de acordo com os dons do Espírito Santo. Infelizmente, viver de acordo com os dons é algo que choca as pessoas. Isso acontece hoje em dia também. Se nós vivermos de acordo com os dons do Espírito Santo, nós vamos chocar várias pessoas que não vão entender, por exemplo, o dom da diaconia. O quê? Nossa, você vai tirar do seu dinheiro, agora em momento de crise, e vai entregar na mão daquela pessoa? Mas que loucura é essa? Você está louco? Não compreende o dom do serviço? O que? Você vai perder o seu tempo lá naquela espelunca, lá na casa daquele drogado anunciando o Evangelho? Não faça isso, mas que loucura! Não compreendeu a vida de alguém que caminha de acordo com o dom do Espírito Santo? Você não vai revidar aquela ofensa? Não vai pagar com a mesma moeda aquela pessoa que te ofendeu? Nossa, você é muito fraco. Não compreendeu o dom de amar e perdoar. Viver de acordo com o dom do Espírito Santo é algo que choca as pessoas. Não somente lá fora, mas às vezes na igreja.
Isso acontece porque vários cristãos têm uma ideia, eu não vou dizer assim errada, mas uma ideia limitada dos dons. Acham que o dom é somente algo extraordinário. Só é dom se o camarada levitar na igreja. Não, mas os dons de Deus, nós falamos no começo, de que eles se revelam em situações que nós chamamos de peculiares, mas aí Deus está agindo, mas vários não aceitam, não veem, por exemplo, num simples abraço um dom de Deus, e acabam repelindo isso. Mas se fosse uma coisa mega extraordinária, aí haveria aplauso, mesmo que essa coisa mega extraordinária não tivesse como finalidade o serviço, mas somente a vaidade da pessoa. Eu passaria aqui a noite inteira dando vários exemplos a respeito de como que os dons vivenciados na vida de cada cristão chocam, mas não é por isso que nós de forma alguma devemos deixar de praticá-los. Muito pelo contrário, na hora que nós chocamos é sinal que estamos vivendo esses dons, e assim devemos praticá-los. E assim eles devem fazer realmente parte de nossa vida cristã, aqui na igreja e aí fora. Essa então é a lição de Pentecostes. Nós devemos celebrar a Deus pelos dons que Ele nos deu. E dom não é somente algo extraordinário, mas é aquilo tudo que você faz, é aquilo tudo que você tem. Então, louve a Deus. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida. Mas o dom que Deus te deu não deve ficar no seu bolso guardado, não. Mas você deve usá-lo, e usá-lo de forma digna e útil, não buscando vantagem nenhuma. Mas não se iluda, se você viver de acordo com esses dons, as pessoas não vão te compreender, não vão te dar tapinha nas costas, mas é assim que você deve viver. Que essa mensagem de Pentecostes, que ela venha realmente ganhar o seu coração, e você venha sempre a celebrar os dons de Deus, amém? Espírito Santo que nós falamos agora nesta noite, de que Ele nos dá uma grande oportunidade de falar com Deus mais uma vez. Nesse culto nós já oramos, né? Mas agora é o momento da oração de intercessão, é aquele instante onde você vai colocar diante de Deus os seus pedidos, os seus planos, os seus medos também. Falemos mais uma vez com o nosso amado Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador dos céus e da terra, ó Pai amado, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença em oração, e agora queremos colocar diante do Teu altar os nossos pedidos. Ó Pai, queremos colocar os nossos sonhos, os nossos projetos. Ó Deus, rogamos a Ti que, de acordo com a Tua soberania, ó Pai, de que o Senhor venha, ó Deus, atender aquilo que nós queremos, ó Pai. É claro que o Senhor vai dar aquilo que realmente for o melhor para as nossas vidas. É por isso que nós agora, ó Deus, com sinceridade de coração, nós colocamos os nossos pedidos diante de Ti. Ó Deus, mas nós não poderíamos nos esquecer, ó Senhor amado, do momento que o nosso mundo vive. Ó Deus, por mais que alguns neguem, ó Pai, nós vivemos um momento de pandemia, e aonde aqui no Brasil, várias milhares de pessoas já perderam as suas vidas, e vários outros milhares agora, ó Deus, estão doentes. Ó Deus, rogamos que o Senhor venha agora trazer o consolo aos enlutados, ó Pai. Ó Pai, venha trazer também saúde para aqueles que estão agora internados, vários em leitos de UTI. Ó Senhor, venha agora, ó Deus, curá-los, ó Pai. Ó Deus, venha, ó Senhor, conter essa pandemia do coronavírus em nosso país. E ó Senhor, venha guardar a nossa cidade também, ó Pai, para que novos casos não venham surgir, Senhor. Ó Deus amado, venha guardar também as autoridades competentes para que lidem com essa situação com seriedade. E abençoa também aqueles e aquelas que estão na linha de frente,
os médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, ó Deus amado, que eles estejam sendo guardados por Ti. Ó Pai, mas além, ó Deus, do coronavírus, nós colocamos também, ó Senhor, outras enfermidades que os Teus filhos porventura estejam sofrendo. Ó Senhor, venha curá-los, ó Pai, venha aliviá-los de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, vem guardar também as famílias que aqui estão presentes. Ó Senhor, venha abençoá-las. Ó Pai, venha tirar o medo e a ansiedade. Ó Senhor, também venha cuidar da vida financeira de cada um. Ó Pai, que não haja falta de nenhum suprimento nesses dias. Abençoa também os empregos dos seus filhos e filhas, ó Pai, que não venham faltar nesse momento de crise. Ó Deus, renova a fé de cada um também. Ó Senhor, que nesse dia de Pentecostes, que o Teu Espírito Santo venha ser derramado sobre cada filho e filha que agora acompanha esse culto. Ó Senhor, abençoa-nos agora, ó Pai, no final desta noite. Ó Pai, que nós tenhamos um bom sono e uma boa segunda-feira. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar da seguinte forma que nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Pai, que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos e com as irmãs, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.